Nesse vídeo você vai entender a diferença entre Menorá, do templo sagrado, e Hanukkah, que a gente está se aproximando agora dessa festividade, chamada Hanukkah. Pelo que comemoramos essa festa de Hanukkah acendendo 8 dias de velas. Você vai aprender como deve ser o acendimento das velas de Hanukkah, qual a quantidade de azeite, para quanto tempo. Falaremos do costume de comer sufganiot, os sonhos, comer alimentos de queijo, e o costume de evitar trabalhos no momento do acendimento das velas de Hanukkah. David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Curta esse vídeo e você está na série Lei Judaica. Coisas proibidas e permitidas em Hanukkah. Na época do segundo Beit HaMikdash, os reis da Grécia fizeram vários decretos contra Israel e afastaram o povo de sua fé. Não permitiram que os judeus se ocupassem da Torá das mitzvot e os submeteram a uma opressão extremamente dura. Eles fizeram de tudo para que o povo de Israel não cumprisse a Torá e suas leis. Em breve disponibilizaremos o livro dos Macabeus para que vocês vejam na íntegra essa história. Aqui, como a gente está na parte das leis, isso daqui é só o início que o Rav Yitzhak Yosef colocou para contextualizar. Sim, para dar o primeiro passo nas leis. Antes de entrar nas leis, falou um pouquinho da história. Só que tem o livro que fala da história em si, livro dos Macabeus. Eles colocaram as mãos sobre os bens materiais deles e sobre suas filhas. Entraram no Eichal, no santuário, romperam as paredes do edifício e profanaram o que havia ali sagrado e puro. Ou seja, decretos duríssimos, sequestrando, raptando e fazendo coisas terríveis com as filhas de Israel, com as judias. Entraram no santuário, dentro do templo sagrado, quebraram as paredes e os portões, profanaram o que tinha ali sagrado, incluindo o quê? O azeite que acendiam a menorá. Por causa disso, a situação do povo de Israel ficou terrivelmente difícil. Até que Hashem, Deus de nossos pais, teve compaixão de Israel e os salvou das mãos deles. Os filhos de Hashmonaí, que eram Koanim Gdolim, sumos sacerdotes, se fortaleceram, derrotaram os gregos e mataram muitos deles, salvando Israel da opressão. Depois disso, instituíram um rei que vinha da família dos Koanim, e a realeza voltou para Israel. Esse governo durou mais de 200 anos até a destruição do templo do segundo Beit HaMikdash. Quando Israel venceu seus inimigos e os destruiu, isso aconteceu no dia 25 de Kislev, Kafrei, e é justo no dia que a gente acende as velas de Hanukkah. Eles entraram no Eichal, no templo sagrado, e só encontraram um único jarro de azeite puro para acender a menorá no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Nesse jarro havia azeite suficiente para um único dia. Aconteceu então um milagre, e acenderam a menorá com ele durante 8 dias. Então, a quantidade era para um dia só. E tinha que ficar aceso durante 8 dias. Eles podiam fazer o cálculo. Olha, a gente divide o azeite de um dia para 8 dias. Mas justo isso não ia cumprir a mitzvah de acender a menorá no tempo necessário. Então eles tiveram a fé, disseram, não, a gente vai acender para um dia, porque é melhor fazer uma mitzvah completa do que fazer 6 mitzvot na metade, que no final das contas não é nenhuma mitzvah, porque não é completa. Então, com essa fé, com essa bitachon, com essa confiança de que vai dar tudo certo, eles optaram em acender com todo o azeite que eles tinham para um dia, e aconteceu o milagre que ficou aceso durante os 8 dias. Por causa disso, os sábios naquela geração estabeleceram que esses 8 dias, a partir do dia 25 de Kislev em diante, fossem dias de alegria e louvor a Hashem. Neles se acendem velas todas as noites. Durante as 8 noites, para divulgar e tornar público o milagre, esses dias são chamados de Hanukkah. E existe uma diferença entre a menorá e a Hanukkah. A menorá tem 3 braços de um lado, 3 braços do outro, e no meio fica o shamash, fica a vela auxiliar. Então são 7 candelabros no total. A Hanukkah são 4 candelabros de um lado, 4 do outro, e um no meio, que é o shamash, que é a vela auxiliar. Então são um total de 9 velas, 9 candelabros. Para um judeu existe a proibição de ter uma menorá em casa, porque é proibido ter uma réplica de qualquer objeto do templo em casa. E a Hanukkah, como tem 9 candelabros, não tem nenhum problema. É só uma confusão que no geral o pessoal faz, então aqui a gente já está esclarecendo.
No momento do acendimento das velas de Hanukkah, as mulheres costumam não fazer certos tipos de trabalho, como costura e tricô. Enquanto as velas de Hanukkah que estão em casa estão acesas durante a meia hora após o acendimento, o motivo é para destacar e tornar visível que é proibido usar as velas, a luz das velas de Hanukkah, para qualquer tipo de uso pessoal. Então, quando acende as velas de Hanukkah, aquela luz que ilumina não pode ser utilizada para fazer qualquer outra coisa com aquilo. Por exemplo, você precisa ler algum livro que não seja de Torá. Então, você não pode se aproximar e ler ali do lado das velas de Hanukkah. Você quer costurar, aqui no caso, tecer, fazer tricô, sim, fazer roupas, utilizando a luz da vela, é algo que é proibido. Claro que na nossa geração, onde a energia elétrica existe e todo lugar tem energia elétrica, tem luz, tem iluminação elétrica, tem menos chance de ter algum proveito da luz da vela, né? Coisa que antigamente era muito comum. Então, nessa geração, o problema é muito menor, mas fica pra gente o entendimento que utilizar da luz das velas de Hanukkah para iluminar é proibido, porque é considerado uma profanação de uma luz sagrada das velas de Hanukkah. Então, os primeiros 30 minutos do acendimento das velas de Hanukkah, a gente ali vai cantar músicas de Hanukkah para lembrar do milagre, fazer salmos, fazer leitura de leis de Hanukkah também é bom, fazer pedidos para Hashem, agradecimentos a Hashem. Tem uma segulá muito forte. Nesses 30 minutos, fazer rezas pessoais, fazer agradecimentos e, sabe, pedidos para cura, para tudo, exatamente tudo que a pessoa estiver precisando, ela quiser pedir, ela quiser agradecer. Esse é um excelente momento. Depois de fazer o canto das músicas, fazer a leitura de salmos, você faz uma itbodeduta, uma reza para Hashem pessoal. Nesses primeiros 30 minutos é muito importante. Não se deve ser flexível com essa meia hora inicial depois do acendimento das velas. Porém, em relação a cozinhar, assar e preparar comida, necessidade de alimentação, as mulheres são permitidas de fazer. Isso num caso extremo, que a criança esteja com fome e não possa esperar, então fica permitido da mulher ir fazer comida, né? O diferente de costurar e fazer tricô e outros trabalhos. Agora, com relação à comida, vai ficar permitido, porque aqui vai ser um caso, né, de talvez a criança, vamos dizer que é um neném pequeno que precisa esquentar o leite do neném. E justo naquela meia hora do acendimento das velas vai ser necessário. Então, realmente, para o que não tiver jeito, com relação à comida, bebida, tudo bem, vai estar permitido. Mas, de modo geral, para qualquer outro tipo de trabalho, não vai poder. E mesmo se for mexer com cozinha, com alimento, comida, sem necessidade, também não vai poder, só se tiver uma necessidade grande. É correto e recomendado estudar as leis de Hanukkah durante os dias de Hanukkah, para reconhecer bem os detalhes das halachot, da lei judaica, referentes a esse período. E ainda mais, né, estudar antes, antecipar o estudo para a gente saber como proceder no momento, é ainda melhor. E durante as leis de Hanukkah, a gente se aprofundar ainda mais nos detalhes da lei. Há o costume de aumentar o consumo de alimentos à base de queijo em Hanukkah, em lembrança do milagre que aconteceu por meio de Yehudit. Judite, né, em português, Yehudit, nome tradicional, e o costume de Israel tem força de Torá. Então, os costumes que a gente tem devem ser mantidos. Então, comer alimentos à base de queijo em Hanukkah é algo que vem da tradição judaica, para a gente lembrar do que fez Yehudit. Lembrando que tem um livro chamado Sefer Yehudit, contando a história detalhada de como ela foi uma grande heroína e pelo mérito dela o povo de Israel foi salvo, começou a grande revolução através dela. E a gente, se Deus quiser, vai tentar traduzir isso e trazer para vocês também em forma de vídeo, se Deus quiser. Também existe o costume de comer em Hanukkah sufganiot, sonho, rosquinha, bolinho, fritas em óleo, em lembrança do milagre, do azeite da menorá. O sabor delas é como massa fina com mel. E em tudo isso a pessoa deve ter em mente: todos os seus atos sejam voltados para o céu. O que isso significa? Existe uma proibição na Torá que se chama Achilá Gassá, comer muito por desejo. Então, como aqui a tradição vai nos forçar a comer algo que é gostoso, que é gorduroso, que é docinho, no geral, o ser humano acaba que
se deixa levar pelo seu prazer do paladar, o prazer material. Então aqui o Rav termina dizendo: todos esses atos sejam voltados para o céu, ou seja, que a pessoa não se deixe levar pela achilagassá, pela comida exagerada, que isso é uma proibição, causa danos para a alma e também para o corpo, e o judaísmo é contra comer além do que o corpo necessita para a sua sobrevivência. Então comer até ficar com 1/3 do estômago satisfeito, assim o Rambam nos ensina, e até mesmo no Birkat Hamazon a gente agradece pela parte que ficou vazia do estômago. Mashachalnu hiele sová, o que nós comemos que seja pela satisfação, o mashachatinu hiele refuá, e o que bebemos que seja pela nossa cura, o mashaotarnu hiele vrachá, e o que nós deixamos vazio, que seja pela bênção, que seja com bênção, quer dizer, 1/3 do estômago que ficou vazio, que lá repouse a bênção. E o Rambam também ensina que quando a pessoa vem se estressar e vem a se irritar, o estômago se preenche 1/3. Então essa parte do estômago vazia é para caso venha acontecer qualquer emoção, que aquela parte ela não venha a se preencher e causar um prejuízo na saúde. É uma das outras explicações sobre o porquê deixar 1/3 do estômago vazio. Alguns dizem que as muitas refeições que se costumam fazer durante o dia de Hanukkah são apenas refeições facultativas sem obrigação de mitzvah, pois os sábios não fixaram Hanukkah como dias de banquete e alegria como Purim, como em Purim. Explicam que Purim, o principal decreto foi a destruição física do povo de Israel, o povo judeu. Por isso foi fixado como dias de banquete e alegria. Já em Hanukkah, o decreto principal foi contra o cumprimento dos mitzvot, que é destruir a alma. A diferença é que Purim, o decreto foi para matar os judeus, da maneira física. E em Hanukkah, os gregos queriam o quê? Le'avirit da'atam shel Yehudim, quer dizer, sobrepor a religião dos judeus. Em outras palavras, vocês judeus podem ficar vivos, podem viver junto com a gente, não tem problema, a gente não quer te matar. A gente só pede, parem de cumprir o Shabat, parem de fazer o pacto de Avraham Avinu, o pacto do Brit Milá, cortar o prepúcio, parem de fazer tudo que está conectado com o judaísmo, chega. Parem de fazer Birkat Levaná, que é a bênção da lua, para saber se chegou em Rosh Chodesh, a bênção do novo mês. E desse modo, afastando os judeus das mitzvot, dos comandos divinos, desse modo o judeu perde o mundo vindouro. E o que são 80 anos de vida aqui, perto da eternidade do mundo que vem depois? Então a gente aprende que a morte física é algo ridiculamente inferior comparado à morte espiritual. Por isso, a ênfase foi em acender as velas, como está dito. A vela de Hashem é a alma do homem. E mesmo que esteja escrito que quem faz o outro pecar é pior do que quem o mata, como a gente acabou de falar. Isso é quando a pessoa é levada ao pecado em livre vontade, mas quando é forçada, não é o mesmo caso. Uma coisa é ser forçado a cometer uma transgressão. Outra coisa é fazer aquela transgressão por livre e espontânea vontade. Por outro lado, há quem discorde e diga que existe sim um certo aspecto de mitzvah em aumentar em refeições nesses dias. Então, qual que é toda a questão desse seif, dessa cláusula da lei? Se dia de Hanukkah é para fazer refeição ou não, são 8 dias de acendimento de velas, então tem sábio que diz que não precisa fazer refeição especial. Significa refeição é sentar e comer pão, botar pastinhas na mesa, saladinhas, depois trazer uma sopa, depois trazer o prato principal. Então isso é uma refeição, mas o que fixa uma refeição da maneira técnica da lei é comer pão. Comer 26 gramas de pão. Assim parece das palavras. Calma, por outro lado, há quem discorde e diga que existe sim um certo aspecto de mitzvah em aumentar refeições nesses dias. Quer dizer, a pergunta é, então existe obrigação de comer pelo menos 26 gramas de pão, pastinha, saladinha, sopa e refeição de frango, carne, posterior, o prato principal? Ou isso não tem necessidade de fazer? Ou é algo opcional? Como a gente já viu anteriormente, os primeiros poskim, legisladores, disseram que era algo opcional. Aqui, o Rav Yitzhak Yosef está explicando que tem quem discorde e sim seja bom fazer essa refeição diária nos 8 dias de Hanukkah. Assim aparece nas palavras do Rambam em Hot Hanukkah, capítulo 3.
que escreve que os sábios estabeleceram Hanukkah como dias de alegria e louvor. Assim também está em Tosafot, no Tratado de Tanit. E assim escreveram Rabbeinu Yonah e Rabbi Yitzhak Ben Giyat, o Sefer Akol Bo e outros. Maharsha também assim escreve no... Tá, ok. O costume é cantar Zemirot e cânticos de louvor a Hashem, bendito seja, nessas refeições. Dessa forma, essas refeições são consideradas Seudat Mitzvah. Então, quando são cantadas músicas de louvor a Hashem nessas refeições, ou seja, como tem discussão entre os sábios com relação à lei, se deve fazer a refeição ou não, se é mitzvah, se é um comando divino fazer a refeição ou não, no final ficou que não é obrigação. Porém, quem quiser fazer essa refeição vai ser algo gigantesco, vai ser algo que a pessoa vai ser prometido sobre ela bênçãos. E dessa forma, essas refeições vão ser consideradas Seudah Mitzvah, refeição de mitzvah. Como? Através de que, nesse momento da refeição, seja cantado músicas de louvor a Hashem. Então, aquela refeição vai ser considerada refeição de louvor. E para quem não souber cantar, pode dar play numa música que seja de louvor a Hashem. Para que você coloque, eleve e enalteça o seu momento de sentar e comer. Ou também, a gente vai ver o que o Rav vai falar a segunda dica. Eu ia falar antes, mas vamos ver o Rav falando. E quanto melhor e mais bonito aproveitar essas ocasiões para fazer discursos de Torá. O que são discursos de Torá? Divrei Torá, o que a gente está fazendo aqui agora. Aprendendo através das leis Torá. Ou mesmo citar o livro dos Macabeus, ou o livro de Eudit, certo? Estudar, escutar. Tudo isso em forma de áudio, explicações. Se alguém souber falar, abrir um livro, estudar e compartilhar o estudo ali, vai ser ótimo. Mas se não souber, não tem nenhum problema, pode colocar também ali no alto-falante algo que seja do Dvar Torá. E ainda mais legal se estiver relacionado a Hanukkah, melhor ainda. Que dessa forma vai ser refeição de mitzvah ainda mais. Se colocar uma música de enaltecimento a Hashem e também uma aula de Torá, melhor coisa não tem. E de temor puro a Hashem para aproximar o coração do povo de Israel do seu Pai que está nos céus, Abashabashamayim, sobre aquele que faz muitos se aproximarem da justiça, está escrito: os que fazem muitos serem justos brilharão como as estrelas para todo sempre. Aqui está sendo dito sobre quem? Sobre aquele que se preocupa em compartilhar o estudo, em compartilhar as palavras de Torá. Então, aquele que clica aqui embaixo no botão compartilhar, não só para esse vídeo, mas para os outros vídeos de sabedoria da Torá, vai estar aqui, ó, o que fazem muitos serem justos, brilharão como estrelas para todo sempre. Como você vai fazer com que outros sejam justos? Apoiando projetos de Torá, curtindo vídeos que estão relacionados à Torá, que são da tradição de Moisés e não, né, de ter fontes duvidosas, e curtindo, compartilhando esses vídeos. Então, com certeza, essas refeições são consideradas refeição de mitzvah. E que seja a vontade de Hashem que Ele faça conosco milagres e maravilhas, como fez com nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Naqueles dias, nesta época. Que Israel seja louvado por Hashem com uma salvação eterna. Que nós mereçamos a vinda do nosso justo Mashiach Tzidkenu. Suas iniciais formam Madlikim Shmonat Yemei Hanukkah. Mashiach. Significa a primeira letra de cada palavra, Madlikim Shmonat Yemei Hanukkah. Que significa acendemos nos 8 dias de Hanukkah. E que possamos acender a menorá no nosso Beit HaMikdash, no santuário de nossa santidade e glória, que nossos olhos vejam um rei em sua beleza, o rei Mashiach, Melech HaMashiach, em breve, em nossos dias. Amém. Ordem do acendimento da vela de Hanukkah e lugar onde deve colocar. É preciso ter muito cuidado com o acendimento das velas de Hanukkah, porque é uma mitzvah muito querida que tem o objetivo de divulgar o milagre e agradecer a Hashem, bendito seja, pelos milagres que fez para nós. Quem cumpre essa mitzvah com dedicação tem o mérito de ter filhos, Talmidei Chachamim, filhos serão sábios da Torá. Então, quem acende as velas de Hanukkah no local com cuidado com relação ao que? A Halachá, com relação à lei judaica.
Onde a lei judaica disser exatamente aonde, como, em qual altura deve ser acendidas as velas de Hanukkah, então assim a pessoa deve ter o cuidado de cumprir de acordo com a Halachá, de acordo com a lei judaica, e a consequência disso é uma segulá para que tenha filhos que sejam sábios da Torá. Da mesma forma, o pobre é obrigado a arrumar um trabalho se necessário para conseguir dinheiro para comprar azeite na quantidade de uma vela. Então aqui já foi para um outro assunto, explicando sobre alguém que não tem dinheiro para nada, certo? Um judeu que ele está obrigado a acender as velas de Hanukkah, e aqui ele está num estado de pobreza que ele não consegue nem comprar azeite, né? Na nossa geração é algo muito comum, que se não for com azeite, ele consegue acender com vela de cera, e não é algo encontrado na nossa geração, mas aqui ele precisa arrumar um trabalho, nem que seja temporário, de um dia, para ter o dinheiro suficiente e comprar vela de Hanukkah. Quantas velas eu preciso acender em Hanukkah? Nossos sábios disseram, a mitzvah de Hanukkah é uma vela para cada casa. Os que embelezam a mitzvah, uma vela para cada pessoa da casa. Então aqui na teoria, se tiver 3 pessoas na casa, então vai acender uma Hanukkah para cada pessoa. Se for no primeiro dia, vai ser uma vela. Se for no segundo dia, vai ser 2 velas por pessoa. Colocando 3 pessoas na casa, vão ser no total de 6 velas, 2 para cada pessoa. Os que embelezam no nível máximo da mitzvah, Meadrin Mena Meadrin, segundo Beit Hillel, no primeiro dia acende uma vela e a partir daí vai acrescentando uma vela por dia. No primeiro dia uma vela, no segundo dia 2, no terceiro dia 3, no quarto dia 4, até no 8º dia, que vão ser as 8 velas de Hanukkah. Lembrando que tem 9 candelabros na Hanukkah e um candelabro, ele é o Shamash, ele é a vela auxiliar. Então a gente acende a vela auxiliar e depois acende a primeira vela de Hanukkah, faz a bênção, acende a primeira vela de Hanukkah, que é a vela da mitzvah, e posteriormente acende a vela que é o Shamash, que é a vela auxiliar. Por quê? Por que a gente acende essa vela auxiliar? Porque lembra que foi dito que é proibido aproveitar da luz de Hanukkah, da luz da mitzvah? Então, essa vela, essa luz, que é o Shamash, que é a vela auxiliar, se por acaso a gente acabar usufruindo da luz para qualquer propósito pessoal, então a gente pode falar que não utilizou da vela de mitzvah, e sim da vela auxiliar, que aquela vela está ali e ela não tem nenhuma santidade nela, que ela não faz parte da mitzvah. Ela só está ali para a gente falar que se, sem querer, utilizamos da luz da vela de Hanukkah para qualquer motivo pessoal, a gente vai falar, não foi a vela de Hanukkah, foi a vela auxiliar que iluminou para mim. Para se proteger de uma possível falha. Na prática, pela regra básica da mitzvah, basta uma vela por noite para cada pessoa do povo de Israel, não importa se a família é grande ou pequena. Porém, o costume dos Meadrin, quem quer fazer a mitzvah da forma mais bonita, é na primeira noite acender uma vela, a partir daí acrescenta mais uma vela à noite, até que na última noite haja 8 velas. Mesmo que haja muitas pessoas morando na mesma casa, não se acende mais do que isso, ou seja, uma série de velas representando a noite correspondente de Hanukkah. Quer dizer o quê? Que mesmo que foi dito anteriormente, que tem o costume de acender uma Hanukkah para cada pessoa da casa, para o nosso costume dos Sefaradim, para o costume sefaradita, que a gente vai ver agora. Assim decidiu Maran Shulchan Aruch, e assim se espalhou o costume em todas as comunidades sefaraditas. Então quem é sefaradi vai acender por cada casa, não importa quantas pessoas tenham na família, uma Hanukkah. E assim também o Rambam nos ensina. E os Ashkenazim, eles fazem conforme foi dito anteriormente, segundo o Beit Hillel, que para cada pessoa da família é acendido o quê? Uma Hanukkah. Então, se você chega num bairro dos Ashkenazim, você vai ver na porta de uma casa, assim, numa casa, em cada janela vai ter uma Hanukkah acesa praticamente. Ou então 2, 3, uma do lado da outra do peitoril, de cada janela, porque ele vem representar várias pessoas naquela casa. Esse é o costume dos Ashkenazim. Os Faradim acendem um por família, um por casa. Se a pessoa não tem azeite suficiente para todas as 8 noites de Hanukkah, mas apenas o suficiente para acender uma única noite com o tempo mínimo exigido meia hora, ela não deve dividir esse azeite em 8 partes para acender, um pouco cada noite, só para divulgar o milagre. Quer dizer, se ela precisa acender
meia hora, uma quantidade de azeite que deve durar meia hora durante cada dia de Hanukkah para ela fazer essa mitzvah, e ela só tem uma quantidade que acende meia hora, ela não deve dividir essa quantidade por 8 dias e cada dia acender, porque ela não vai ter feito a mitzvah. A mitzvah, obrigatoriamente, deve a vela ficar acesa durante 30 minutos no mínimo. Então, se ela tem a quantidade de azeite que vai ficar no mínimo 30 minutos aceso, ela deve acender naquele primeiro dia, mesmo que ela não tenha azeite nos outros dias. Isso também aconteceu, que os Hashmonaim fizeram, quando eles tiveram só a quantidade de para um dia, eles poderiam ter dividido para 8 dias e não teria sido completada a mitzvah. Então eles fizeram para um dia e deixou aceso durante aquele primeiro dia, tendo confiança em Hashem de que nos outros dias Hashem providenciaria mais azeite, sabendo-se que desde o processo da colheita até ter o azeite demoraria mais do que 8 dias. Então eles, por pura emuná, por pura fé, acenderam tudo o que eles tinham no primeiro dia, que era a quantidade suficiente para a vela ficar acesa durante um dia, e Hashem fez um milagre, Hashem completou, e ficasse acesa a semana inteira. Então aquele que tem meia hora em quantidade de azeite, ele deve acender naquele primeiro dia, e Hashem vai prover para ele, se Deus quiser, nos próximos dias azeite, e se for necessário que também fique aceso aquela quantidade para meia hora durante todos os 8 dias de Hanukkah, Hashem também desse mesmo jeito vai operar um milagre para ele, certo? E o que importa aqui é fazer a mitzvah do modo completo e ter emuná e bitachon em Hashem. Ao contrário, deve acender na primeira noite a quantidade correta, com o tempo de meia hora. E se depois disso não sobrar azeite para as outras noites, não há problema, porque alguém que está impossibilitado é isento pela Torá. Significa o quê? Anus Rahmaná Patre. É uma expressão da Guemará que vem nos ensinar que quando a pessoa que quer fazer uma mitzvah, ela, por força maior, não pode fazer aquela mitzvah, ela teve o querer, ela quis fazer e não pôde fazer por força maior porque não teve o dinheiro, ou porque não encontrou vendendo, ou por qualquer motivo ela não conseguiu completar aquela mitzvah, Anus Rahmaná Patre. Ela não é castigada por aquilo, porque todo o tempo que ela está impossibilitada de completar aquela mitzvah, ela vai estar isenta de cumprir aquela mitzvah pela Torá. Por exemplo, um judeu que ele não tem dinheiro para comprar tefilin. Mesma coisa, Anus Rahmaná Patre, ele não tem dinheiro, ele não pode comprar. O que ele vai fazer? Ele vai roubar? Se ele roubar, a mitzvah também não vai valer. Não existe isso. Então, ele tem que se apegar a essa expressão, Anus Rahmaná Patre, que é impossibilitado ou isentado pela Torá de cumprir a mitzvah, então ele está isento, tá ok. Ele não vai ser cobrado por isso depois, mas ao mesmo tempo é óbvio que ele tem que correr atrás o quanto antes, pedir tzedakah, pedir caridade para conseguir cumprir aquela mitzvah e alcançar aquele objeto para conseguir executar a mitzvah, ele ratá conforme a lei judaica. Quem tem azeite suficiente para todas as 8 noites de Hanukkah, conforme o costume dos Meadrin e Minameadrin, ou seja, acender aumentando uma vela para cada noite. Primeiro dia uma vela, segundo dia 2, terceiro dia 3, daí por diante. Mas isso está bem contado no limite. Ou seja, está contadinho no limite e o amigo não tem nenhum azeite para acender. É melhor que ele próprio acenda apenas uma vela por noite e doe parte do azeite ao amigo, para que o amigo também tenha o mérito de fazer a bênção de Ner Hanukkah. Afinal, pela regra básica da mitzvah, basta uma vela por noite. Então, pela lei básica, uma vela por noite é o suficiente. Primeiro dia, uma vela. Segundo dia, segunda vela, uma vela. Terceiro dia, do terceiro candelabro, a terceira vela, só uma vela. E dali até o 8º dia. Então ele vai acendendo um total de 8 velas. E se for acendido desse jeito, que é Meadrin, Mina Meadrin, de quem vai fazer do melhor jeito possível, acendendo o primeiro dia uma, segundo dia 2, daí por diante, então ele vai acender 36 velas no total, até o 8º dia. Sem contar o shamash, a vela auxiliar. Contando a vela auxiliar dá mais 8, que vai dar no total de 44 velas. Se ele souber que tem 44 outros judeus que eles não têm velas para acender, então ele vai distribuir. Verdade que
vai dar 5 sets, né? Porque vai precisar dar 8 velas para cada um, para que durante os 8 dias ele tenha. Então vale a pena ele pegar as 44 velas dele e distribuir para outros judeus, para que eles também tenham e façam a mitzvah do seu modo básico, do que ele fazer a mitzvah do modo que vai além do obrigatório, vai ser considerado como embelezamento de uma mitzvah. Então é melhor que ele e outros 4 possam ascender de modo conforme a lei exige, de maneira básica. E o mesmo vale caso você tenha a quantidade de velas, vamos dizer, você tem 8 velas, se você acender com Idur, ou seja, acendendo mais velas do que é o necessário pela base da lei, no terceiro dia suas velas acabaram já. Se você pegar essas 8 velas e acender uma a cada dia, você vai ter azeite suficiente para os 8 dias. Então, no caso de que você já tem as 8, vale a pena, você, na verdade, deve, conforme o Rabi explicou, guardar essas 8 velas, essas 8 medidas de meia hora de acendimento da vela, para acender uma por dia, sem acender a vela auxiliar e sem acender da maneira que, né, além da maneira do Meadrin e Mina Meadrin, fazendo Idur Mitzvah, embelezamento da Mitzvah. Vamos ficando por aqui com esse maravilhoso estudo das leis de Hanukkah. Tudo de bom e até o próximo estudo.